Sejam todos bem-vindos a mais este programa. E nós vamos iniciar o nosso programa com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesta manhã de terça-feira. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu queria começar esse programa falando com vocês sobre que nós temos que estar atento aos sinais de Deus. Estar atento àquilo que Deus nos mostra, mesmo que a gente não consiga enxergar, mesmo que a gente às vezes não perceba, mas é nos pequenos detalhes que Deus age e que Deus cuida da gente. Eu quero começar o programa de hoje fazendo um testemunho pessoal. Pedir licença a vocês que nos acompanham para fazer esse testemunho pessoal. Eu venho desde semana passada, desde quarta-feira da semana passada, com esse problema da gripe que está atingindo um monte de gente, que está atingindo muitas pessoas. Nos primeiros dias, aquela dor de cabeça, aquelas situações da gripe normal. E eu fui no médico, fui na UPA, fui muito bem atendido por todo mundo que me atendeu, graças a Deus. Eu vi um movimento muito grande, mas o pessoal da UPA, quero que Deus abençoe cada um deles, que eles estão lá dando o melhor para atender todo mundo. Fui medicado, vim para casa, estava fazendo tratamento, só que a falta de ar, perdão, você pode ver a falta de ar, porque eu já tenho bronquite, eu faço tratamento de bronquite, ela persistia. E ontem à noite eu precisava ir na UPA fazer um procedimento, e para mim levar um raio-x, para mim poder olhar e levar para um médico. E eu estava meio relutando de ir, acho que não precisa, vou esperar mais uns dias, vai passar. Mas alguma coisa me dizia, vai, conversei com algumas pessoas, eu peguei e fui ontem à noite. Estou lotada. E quando eu cheguei na UPA, passei pela triagem. Quando eu fui na triagem, eu não estava sentindo nada, a não ser essa questão desse problema de respiração que eu já tenho, que continuo assistindo. Quando o enfermeiro foi medir a minha pressão estava 19/11. E eu não sentia nada, nenhum sintoma, nenhuma dor de cabeça, nenhuma tontura, O único problema que eu sentia era o meu problema de respiração. Então eu não tinha nenhum sinal que minha pressão estava tão alta. Então por que eu estou falando tudo isso? Aí, graças a Deus, passei pelo Dr. Samuel Ferro. Ele já me medicou, já fiquei em observação um tempo lá e a minha pressão baixou. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou fazendo questão de dar esse testemunho hoje e contar para vocês essa história? Que às vezes a gente não percebe os sinais, às vezes a doença é silenciosa, às vezes a doença ela vem de repente e a gente não percebe o sinal. Eu estava num nível de pressão que poderia me dar um AVC, alguma coisa a qualquer momento ali, porque eu não sentia nada, nenhum sintoma em relação à pressão alta. Não estava, para mim não tinha nada, estava normal, né? E por que eu estou falando isso e por que eu digo que a gente tem que ficar atento aos sinais que Deus dá? Esse procedimento que eu tinha que fazer ontem lá na UPA era um procedimento que podia esperar. Não era uma coisa de urgência, não era uma coisa que eu tinha que ir logo, mas eu podia esperar. Mas eu sentia que eu devia. Aí eu comecei a sentir, não, vai lá, aproveita, vai hoje mesmo, não deixa para depois. Eu vindo aquela voz interior me falando, vai. A minha esposa, a Rose, também insistindo, não, vamos lá fazer. Eu vou com você, eu fico lá. Queria agradecer e pedir que Deus abençoe a Rose também, que ficou ontem lá, 2 horas lá, mais de 2 horas lá, me esperando, me aguardando lá enquanto eu era atendido. E o que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos que ficar atentos aos sinais do Senhor, aos sinais de Deus. Eu poderia não ter ido, eu poderia não ter procurado o médico, eu poderia ter ficado em casa, esperado hoje de manhã, poderia ter deixado para fazer o outro procedimento amanhã, sem pressa, hoje, né, que seria na manhã de hoje. Esta noite eu poderia ter sofrido um AVC, ter uma consequência muito maior. Então a gente tem que ficar, eu aprendi isso ontem, e eu quero que vocês aprendam isso também. Nós temos que ficar atentos àquilo que Deus, sinais que Deus nos dá. Nós não podemos esperar, e isso é importante a gente entender, a gente não pode esperar somente que Deus resolva todas as coisas e que de repente um milagre venha e me cure e eu não preciso procurar nada, eu não preciso procurar um médico, não.
Deus nos dá os caminhos para a cura. Milagres acontecem, curas milagrosas acontecem, mas Deus deu o dom da medicina aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares de enfermagem, deu o dom para cuidar da gente, para que realmente a gente procurasse esses profissionais. Então, quando você sentir que está precisando buscar, não fique somente esperando que Deus desça com uma luz milagrosa e te cure. Não, vá procurar, porque isso é uma via de mão dupla. Deus realmente dá a cura, mas a gente tem que buscar. E o primeiro lugar que nós buscamos é através dos profissionais da saúde que Deus inspirou, que Deus deu o dom para cada um deles. Então, procure. Quando você sentir alguma coisa, quando você sentir que você está com algum problema de saúde, não deixe para depois. Vá buscar. Que Deus vai capacitar as pessoas para te atender, assim como foi comigo ontem. Assim como aconteceu comigo ontem. O enfermeiro lá que fez a triagem, que na hora que viu que já estava com problema, o doutor Samuel Ferro, que estava de plantão, e por de passagem estava de plantão, já tinha dobrado, ele tinha trabalhado a outra noite, tinha trabalhado na Câmara, que teve reuniões na Câmara, e depois fez mais um plantão ainda até 10 horas da noite, me atendeu, já o pessoal lá da enfermagem foi pronto em me atender. Então, são todos na recepção, que também que foi muito atenciosos comigo lá. Então, nós temos que buscar nas pessoas que Deus capacitou. Eu sou muito grato por ter entendido esse sinal ontem. Eu sou muito grato a Deus, porque eu percebi isso, que quando Deus dá o sinal, nós temos que buscar. E buscar através dos profissionais que Deus capacitou. Por isso hoje eu fiz questão, estou até me alongando um pouquinho nisso, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente entender isso. Que nós temos que estar atentos aos sinais do Senhor, aos sinais de Deus em nossa vida, ficar atento àquilo que Deus coloca em nossas vidas, porque Ele cuida da gente. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, mas nós temos que buscar a Deus, e buscar a Deus, e buscar a recuperação da nossa saúde através dos profissionais que Ele capacitou. Porque senão seria muito fácil. Deus não ia capacitar ninguém, era somente a gente orar a Deus que o milagre acontecia. Não é assim que funciona sempre. Eu acredito em milagres, eu acredito nas curas milagrosas, mas eu acredito no pequeno milagre que é o dom que Deus deu aos profissionais da saúde para poder cuidar da gente. E por isso nós temos que, nas nossas orações também, sempre colocar esses profissionais da saúde. Eles são importantes, eles foram capacitados por Deus. Então hoje, meu irmão, minha irmã, a palavra que Deus nos dá hoje é: fique atento aos pequenos sinais. Fique atento aos pequenos sinais da sua saúde. Fique atento aos pequenos sinais que Deus dá. E aí eu não falo somente na saúde. Às vezes você vai fazer um negócio e você começa a perceber que alguma coisa te fala: isso aí não é muito legal, não vai por esse caminho. Comece a dar ouvido àquilo que Deus fala para você no seu interior, que Deus dá os seus toques, que Deus dá a orientação. Às vezes você está numa amizade, numa amizade tóxica, num relacionamento tóxico, e Deus fica te dando a mensagem: sai daí, não vai por aí. E a gente às vezes não escuta. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ficar atento às coisas que Deus fala para nós. Vamos ficar atento àquilo que Deus coloca em nossos corações. É muito importante nós termos discernimento disso. E para isso nós precisamos estar em contato com Deus. Nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos seguir a sua palavra, meditar a palavra de Deus. Aquele tripé: oração, meditação, fé. Nós temos que seguir. Acreditar que Deus vai realizar as coisas, mas também buscarmos as coisas de Deus. E ficar atento àquilo que Deus fala ao nosso coração, aquilo que Deus fala ao seu coração. Eu te pergunto hoje, e eu falo isso por experiência própria: quantas vezes nós deixamos de fazer algo contrário? Quantas vezes nós fazemos alguma coisa, mesmo aquela voz interior falando: não faça, não vá por aí, e depois dá errado? Então, vamos ficar atentos
aquilo que Deus fala para você. Vamos ficar atentos àquilo que Deus fala para nós. É muito importante isso. Nós não podemos perder o discernimento de escutar a voz de Deus. Eu sou muito grato de ontem ter ido lá na UPA. Mesmo sem, volto a repetir, eu estava com a minha pressão em 19/11. Não tinha um sintoma. Não tinha dor de cabeça, não tinha dor no corpo, não tinha fraqueza, não tinha nada. Nenhum dos sintomas que quem tem pressão alta sabe como que é, não tinha nenhum sintoma. O único sintoma de doença que eu sentia era o meu problema de respiração, a minha bronquite que estava atacada devido à gripe que eu peguei na outra semana. Mas relacionado à pressão alta, eu não tinha nada. Poderia ter me dado um AVC essa noite, porque a pressão estava muito alta. Estava no nível crítico, 19 no máximo. E a baixa por 11. Poderia ter acontecido. Mas graças a Deus, eu fui até a UPA. Mesmo não sentindo nada, eu tinha um outro procedimento para fazer que podia esperar, mas eu sentia essa voz do meu coração falando, vai. Conversei com alguns amigos durante o dia, falando, não, vai no UPA. Vai lá, você faz o raio-x que você precisa. Eles dão atendimento. Ao chegar lá, meu problema era muito mais grave, muito pior. Era a questão da pressão alta. Então eu agradeço a Deus por ter feito isso. Eu agradeço a Deus por ter realizado este chamamento para mim hoje. Então, mais uma vez, não deixe de ouvir a voz de Deus. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. Porque ela te chama, ela te conduz. E que nesse ano que nós estamos começando, Deus possa nos guiar. Deus possa caminhar e que Deus abra cada vez mais a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para seguir aquilo que Ele pede para cada um de nós. Eu sei que hoje eu estou me alongando um pouquinho mais aqui nessa primeira meditação e eu acho que vai ser somente essa hoje, porque eu sinto Deus falando que esse recado a gente tem que dar hoje. Procure a Deus, procure ouvir a voz de Deus, procure ouvir a voz do Senhor em todos os momentos, porque Deus cuida de você. Deus cuida de você. E volto a te dizer, eu acredito em milagres. Eu já presenciei milagres. Milagres grandiosos, curas grandiosas. Mas nós temos que ficar felizes pelos pequenos milagres. E sabe qual é o pequeno milagre? O pequeno milagre é isso que eu estou falando hoje. É de você buscar a ajuda, buscar os profissionais da saúde e através do dom que Deus deu para eles, a capacitação que Deus deu para eles, deles agirem e te curar, cuidar de você. É um pequeno milagre, o dom que Deus deu para cada um deles. Por isso eu sou muito grato aos profissionais da saúde, que muitas vezes são muito injustiçados, principalmente hoje nas redes sociais, que virou um tribunal, que qualquer um pode vir e fazer o julgamento que quiser. Qualquer um pode fazer o julgamento que quiser. Às vezes as pessoas, principalmente aqueles que estão na emergência, quando o atendimento é um pouquinho demorado por causa da quantidade de pessoas, como foi essas últimas semanas, eles são massacrados, como aconteceu nas redes sociais. Então nós não merecemos isso. Vamos orar ao Senhor juntos. Primeiro vamos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelo dom de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, para te bendizer, para te glorificar, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia e um Deus que sempre se preocupa conosco, se preocupa com cada um de nós. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, Senhor Jesus, nesta manhã, que o Senhor abençoe a cada um que está agora nos acompanhando, seja através do rádio, seja através das redes sociais, no Facebook, no YouTube e até onde estiver chegando agora através da internet, nos aplicativos da rádio, no site da rádio, até onde esse programa agora chega. Senhor, dai a cada um que possa estar com o coração e o ouvido aberto aos teus sinais. Que nós possamos cada vez mais ouvir o seu direcionamento, para que nós possamos ser cada vez mais filhos e filhas amados do Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por ontem.
por onde o Senhor tem me encaminhado até a UPA e poder ter recebido o atendimento quando o meu corpo não dava nenhum sinal do que eu precisava. Mas o Senhor sabia e o Senhor me encaminhou até lá. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por todos os profissionais da saúde, por todos aqueles que cuidam da gente, por todos aqueles que se preocupam com cada um de nós. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um deles. Dai forças a eles a suportar essa jornada difícil em que eles atravessam há pelo menos 2 anos. Abençoai os recepcionistas, os seguranças, os enfermeiros, os assistentes, os faxineiros, todos aqueles, os médicos e todos aqueles que trabalham na unidade de saúde. Abençoe, Senhor Jesus, especialmente todos aqueles que estão na UPA, na linha de frente, enfrentando agora esse problema, esse surto de gripe misturado com coronavírus, que agora a gente vê que os dois estão se misturando. Tem pessoas hoje sendo atendidas pelos 2 motivos. Abençoai, Senhor Jesus, e capacitai a mão de cada um deles, para que eles possam realizar o seu trabalho com dignidade, com amor e que eles sejam respeitados. Abençoe, Senhor Jesus, todos os profissionais da saúde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por nunca nos abandonar. Obrigado por estar conosco. Meu irmão, minha irmã, vamos ficar atentos à voz de Deus. Vamos ficar atentos à voz do Senhor. Pois Ele cuida de cada um de nós. Assim como Ele cuidou de mim ontem, assim como Ele me encaminhou, Ele cuida de você. Mesmo que você não perceba, mesmo que você ache que não, mesmo que você ache que você não merece, nunca pense isso. Você é merecedor de todo o amor de Deus. Ele te ama acima de tudo, acima de tudo. Ele conhece até o último fio do seu cabelo. Ele te chamou pelo seu nome. Sim, Ele chamou pelo seu nome. Por Ele chamar pelo seu nome, Ele te ama. Ele cuida de você. Ele se preocupa com você. Então, meu irmão, minha irmã, fique atento a Deus. Se hoje você está afastado de Deus, se hoje você está longe do Senhor, se hoje por algum motivo você acha que Deus não te ama, Ele te dá dando um recado. Ele te ama. Ele não quer te abandonar. Um dia, e não foi muito longe não, tá? Eu também fui assim. Eu também achava que Deus tinha me abandonado. Eu também achava que Deus tinha me deixado. E Ele me trouxe de volta pela mão. Ele mostrou de novo o caminho. Ele mostrou de novo aonde que eu devo seguir. Eu posso te dizer de todo o coração, eu sou muito falho, sou muito fraco, tenho muito ainda que melhorar, mas a cada dia eu procuro melhorar. E é através dele, através da sua misericórdia, através do seu amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca esqueça disso. Deus te ama. Deus te ama com amor infinito. E Ele nunca vai te abandonar. Nós abandonamos a Deus. Nós viramos as costas a Deus. Mas Ele nunca nos abandona. Eu posso falar por mim mesmo. Hoje, fazendo esse programa, já faz mais de 6, 7 meses, eu posso te dizer que Deus me buscou, Deus me resgatou, Deus me trouxe de volta. E eu sou somente um instrumento dele. E Ele cuida de mim assim como cuida de você. Hoje, o programa está sendo um pouquinho diferente e eu até peço a compreensão de vocês porque eu precisava falar isso. Eu precisava dar esse testemunho aqui, agora, de manhã, e contar aquilo que Deus realizou ontem na minha vida, porque ontem eu poderia estar agora numa cama, um AVC, eu poderia estar agora no hospital, mas Ele me guiou até a UPA. Volto a repetir, mesmo se eu estou sendo repetitivo no que eu vou falar, mas eu vou falar de novo.
Eu estava com a minha pressão ontem 19/11 e não tinha um sintoma. Eu estava no limite. Então, Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Assim como diz essa música aqui, presta atenção nessa letra. Meu irmão, minha irmã, nós estamos terminando esse programa, Tempo de Reflexão. Hoje, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro falando sobre as graças, as misericórdias de Deus. Nós temos que terminar, tá chegando aí meu amigo Mário Lúcio, teu programa Show da Manhã. Vamos juntos pedir a... Perdão. Vamos juntos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembre-se, Deus cuida de cada um de nós, mesmo quando todas as portas se fecham.